muito bem-vindos ao nosso 7º dia já de BíbliaCast. E antes de começar, o quê? Já se inscreve no nosso canal e ativa seu sininho para receber o alerta de todos os nossos novos episódios, viu? Só que hoje vamos de Gênesis 12 e 13. Gênesis 12 já é o chamado de Abraão. Então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a casa que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? E foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito e dirigiu-se para Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi junto. Abrão tinha se tornado muito rico, tanto em gado quanto em prata e ouro. Eles continuaram indo para o norte em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até o lugar em que tinham acampado anteriormente, entre Betel e Ai. Chegaram ao lugar onde Abrão tinha construído um altar. Ali prestou novamente culto ao Senhor. Ló também enriquecera muito na companhia de Abrão, possuindo muitas ovelhas, muito gado e muita gente a serviço dele. Mas a região acabou tornando-se pequena para os dois, porque tinham tantos bens que não havia sustento para ambos. Por isso havia brigas entre os pastores de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam naquelas terras. Então Abrão disse a Ló: não deve haver brigas entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus.
Afinal, somos parentes próximos. Não está diante de você toda a terra? Vamos separar-nos. Se você escolher as terras do lado esquerdo, eu ficarei com as terras do lado direito. Se escolher as terras do lado direito, ficarei com as terras do lado esquerdo. Ló então observou com atenção a bela planície do Jordão, toda ela irrigada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia o próprio jardim do Senhor. Era comparável à terra do Egito, como quem vai até Zoar. Então Ló escolheu toda a planície do Jordão e partiu em direção ao leste. E eles se separaram um do outro. Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló armou suas tendas entre as cidades da planície, estabelecendo-se perto de Sodoma. Os homens de Sodoma eram extremamente maus e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: Olhe até onde a sua vista alcançar. Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, vou dar a você e aos seus descendentes para sempre. Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência. Comece a percorrer toda a terra, de norte a sul e de leste a oeste, porque eu darei esta terra a você. Então Abrão mudou seu acampamento para perto dos carvalhos de Mamre, próximo de Hebrom. Ali Abrão construiu um altar ao Senhor. E finalizou a leitura de hoje. E vamos para os nossos comentários, então, né? Nossa leitura hoje foi 12 e 13. E o que me chamou muita atenção sobre essa parte do chamado de Abraão, né? Chamado de Abrão, como ele mesmo estava lá junto, né? O pai dele foi e pegou ele, a esposa dele, Sarai, o filho e tudo mais, e saíram. Só que Deus foi e falou para ele, né? Pega a tua esposa, né? E saia da tua parentela, saia da tua família, porque eu vou te levar para um outro lugar. E ali mostra muito sobre essa confiança já de Abraão em Deus, né? Ele saiu, ele se deserdou ali, vamos dizer, do pai dele, de Terá, e foi com a sua mulher e levou seu sobrinho Ló também, né? E nisso, quando ele saiu da família dele ali, né, de Terá, o pai dele, Deus começou a abrir os lugares para ele ir, né? E foi mostrando para onde ele teria que ir. E um dos lugares que ele teve que ir foi no Egito, porque estava passando muita fome e tudo mais. Só que quando ele entra no Egito, ele vê que a mulher dele era muito bonita, né? Então, naquela Ele época, tem essa essa noção, né? noção, né, que Sarai era bonita. E aí, para não matarem ele, para ficar com Sarai, isso daí foi como meio de sobrevivência mesmo, né? E Deus foi lá e protegeu Sarai também, né? Foi e jogou praga em cima do faraó para ele não se deitar com a mulher de Abrão. E nisso o faraó fica doido, porque isso já era uma lei entre eles, né? Que não podia estar com a mulher de um outro, porque sabia que ia vir doença, praga e tudo mais, né? Então ele já expulsou na hora o Abraão, Sarai e Ló da terra dele e já deu várias ovelhas, jumentos, servas. E Abraão conseguiu ter mais bens com isso, né? E aí eles continuaram indo, só que os dois estavam tendo muitos bens, né? Tanto é que começou a ter briga entre os pastores deles lá, para cuidar das coisas de Abraão e as coisas de Ló. E aí o que aconteceu? Eles se separaram. Então Abraão foi maduro o suficiente para dar para Ló a oportunidade de escolher primeiro, tipo, qual que você escolhe? Onde que você quer ir? E aí nisso, Ló escolheu o lado do Rio Jordão e Abraão ficou com os outros. E aí parece que foi nessa hora, né, que Abraão se libertou e foi onde Deus foi e começou a mostrar para ele, né? Até onde os seus olhos veem, eu vou te dar. E você vai ter filhos que vai ser, a sua geração vai ser contada igual o pó da terra. Então você não pode contar o pó da terra. Então vai ser assim. Só que Sarai era estéril. E aí?
Tem esse detalhe. Tem esse pequeno, grande, gigante detalhe, né? Como que ele ia ter vários descendentes, sendo que Sarai era estéril? É uma coisa que também é só legal da gente. Porque mais pra frente a gente vai acabar entendendo melhor. É que Ló ficou na região de Sodoma e Gomorra, É né? verdade. Então é Entre só. Sodoma e Gomorra, né? Ali é só legal da gente tá anotando, Relembrar, né? relembrar isso, porque depois vai ter Vai algumas. ter as outras passagens. Isso é legal de entender também. Uhum. Então já deixa anotado aí, hein? E leem também, coloque aqui abaixo nos comentários qual é a visão de vocês, né? Para complementar a nossa também. A gente tá novo nessa caminhada, mas a gente sentiu muito no coração de poder estar compartilhando, crescendo. Isso é um aprendizado não só pra gente, né? Exato. Como para vocês também. Então comenta já aqui embaixo o que vocês viram, o que vocês entenderam, o que tem para vocês complementar para poder estar ajudando as outras pessoas, viu? E é isso, né, Bê? Acho que é isso. É isso. Então, no próximo episódio a gente tem Gênesis 14, 15 e 16, viu? E nos vemos no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!